Então vamos agora mostrar aqui no Google Sala de Aula como que a gente pode criar um formulário do Google como forma de teste ou de atividade para os alunos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou entrar aqui em alguma das minhas turmas, entrar aqui na minha turma do primeiro ano. Abrindo minha turma, vocês percebam que aqui em cima a gente tem 4 alternativas, tem mural, atividades, pessoas e notas. Para criar uma atividade em forma de formulário, a gente vai na aba de atividades. Clicando em atividades, a gente vai aqui no botão de criar, aqui em cima, tá? Eu vou criar uma atividade. E aí percebam que ele dá várias formas de atividades. Você tem a atividade por si só, que normalmente a gente utiliza essa atividade quando a gente quer criar alguma pergunta, algum trabalho em que os alunos vão responder como anexo, então eles vão enviar fotos, vão enviar um arquivo PDF, ou vão enviar um arquivo Word ou um PowerPoint, tá? Nessa atividade com teste é onde a gente normalmente usa para criar o formulário. Então essa daqui é a opção mais recomendada, tá certo? Eu vou mostrar a diferença de criar um formulário nessas duas alternativas. Alguns professores estão criando nesse primeiro aqui a atividade, mas vou mostrar primeiro a forma mais fácil e depois a gente pode mostrar a mais difícil. Quando você clica em atividade com teste, perceba que ele aparece algumas opções. A primeira é o título, então é sempre bom você colocar se é um teste, se é uma atividade. Vou colocar aqui como exemplo teste primeiro ano AP1, AV1, certo? Avaliação virtual 1. Nas instruções é bom você sempre definir o que você espera dos alunos e como que eles vão fazer esse teste, porque muitos deles não sabem como funciona. Então é bom aqui nas instruções você dizer, responda o teste no link abaixo, no final, clique em enviar, porque muitos deles chegam no final do teste e não clica no botão enviar. Então é sempre bom deixar essa informação bem clara. No final, clique em enviar e marque sua atividade como concluído. E marque como concluído. Então é sempre bom você deixar todas as informações bem claras aqui. Fala do que é o teste, fala quantas questões tem, tá? Para eles já ficarem sabendo. E aí, aqui, automaticamente, o Google Sala de Aula ele já cria um formulário para você. Então você não precisa inserir ou criar aqui nesses botões, ele já cria automático. E perceba que lá no final ele deixa como marcado essa informação aqui, ó, importações de notas, tá vendo? O que é que isso significa? Significa que automaticamente, quando o aluno responder o formulário, o Google Sala de Aula já incorpora a nota que ele tirou no formulário na nota da sala de aula. Se você desmarcar essa opção, ele não vai fazer isso de forma automática. Você vai precisar entrar dentro do formulário, observar aluno por aluno a nota dele e jogar a nota no Google Sala de Aula. Então é bom deixar isso daqui marcado porque ele já faz isso de forma automática, tá certo? Você vai clicar no formulário, ele vai abrir essa nova aba e a partir daí você vai criar o seu formulário. Então aqui você coloca o título do formulário, aqui em cima, ó, colocar teste, primeiro ano AP1. Aqui você coloca o título novamente que é para o aluno ver, teste primeiro ano AV1. E aqui embaixo você pode colocar uma descrição sobre o que é o teste e começar suas questões. Eu recomendo que a primeira questão seja sempre qual o seu nome. Por quê? Por mais que o Google Formulário ele já pegue as informações, né, do aluno e já incorpore de forma automática, às vezes pode ser que dê algum erro, algum problema e você não consiga fazer isso de forma automática. Então, por precaução, eu coloco qual o seu nome como primeira opção e escolho aqui uma resposta curta, porque aí o aluno vai digitar o nome dele. Então, mesmo que o Google Sala de Aula não incorpore de forma automática, você vai conseguir localizar as respostas do aluno pelo nome dele. Então essa eu coloco como primeira opção e marco como obrigatória. Isso é uma condição minha, mas vocês podem ver se isso é necessário ou não, eu recomendo, tá bom? Agora você pode criar aqui e adicionar uma nova pergunta, que é esse círculo com mais.
E a partir daí você pode começar as suas perguntas do teste em si. Então, por exemplo, você pode colocar primeira questão ou questão 1 e perguntar, por exemplo, se for um teste de história, por exemplo, quem descobriu o Brasil. E aí você vai colocar as opções. Você pode colocar Pedro Álvares, ninguém, os índios. Você pode colocar quantas opções você quiser. Basta ir clicando nesse espaço abaixo. Os espanhóis, por exemplo, tá? Finalizou suas opções, você vai ter que colocar a opção como obrigatória, porque se você não marcar como obrigatória, o aluno pode terminar o teste sem precisar marcar necessariamente uma alternativa. Então a gente quer que ele responda todas as perguntas e marque como obrigatória. E aí, muito importante que você clique em chave de resposta. Por quê? Quando você clica em chave de resposta, vai aparecer quantos pontos você vai dar para essa questão. Então você pode colocar, se forem 10 questões e o teste vale 10, você pode colocar que essa questão vale 1 ponto. E você escolhe qual a resposta correta. Então, por exemplo, quer dizer que a resposta era ninguém descobriu o Brasil. Então você marca ela como correta e coloca concluído. Pronto. Então aqui, ó, quando você termina e coloca concluído, você já vê novamente as opções, qual é a resposta certa, e aqui embaixo tem dizendo que ela vale 1 ponto. E aí você pode fazer várias questões, você vai adicionando. Terminou? Precisa salvar? Precisa baixar? Precisa enviar para os alunos? Não. Ele é automático. Terminou de fazer suas questões? Ele está pronto. Não precisa fazer mais nada. O que você pode fazer é clicar nesse olho aqui, só para você ver de que forma esse questionário vai ser visto pelos alunos. Então você clica nesse olhinho aqui em cima, ele vai abrir a forma como os alunos veem o questionário. Então os alunos vão abrir e vão ver desse jeito. Teste de primeiro ano AV1, qual o seu nome? Esse asteriscozinho significa que a pergunta é obrigatória, então ele não consegue enviar sem responder essa pergunta. E aqui a pergunta 1. Quando ele marcar, escrever e marcar, ele precisa clicar em enviar, certo? E aí você pode fechar, porque lá na sua atividade ele já vai estar formado, você não precisa fazer mais nada. A partir daqui você escolhe o total de pontos do questionário, por exemplo, ele pode valer 10. Você escolhe a data de entrega, você pode escolher qualquer data para entrega, vou colocar aqui dia 29. E aí você clica em criar atividade. E aí a atividade ela vai ser criada. E fica facinho para os alunos, quando eles abrirem, o Google Sala de Aula já vai estar lá disponível para eles. Ok? Aí, aqui ó, já apareceu como rascunho porque eu não coloquei enviar, tá? Porque eu estou fazendo só um teste. Existe a outra opção que a gente fez a atividade com teste, mas alguns professores estão clicando em só atividade. E quando clica em atividade, ele não cria o formulário automático, nem aparece aquele link de você importar as notas direto para o Google Sala de Aula. Dessa forma, o que é que você pode fazer, né? Eu não recomendo fazer por este, mas caso você já tenha feito, o que é que acontece? Você vem aqui em criar formulários. Então ele vai criar um daqueles formulários. Ele já abre automaticamente o formulário. Então nesse formulário você vai seguir os mesmos passos que você fez no formulário anterior. Então você vai colocar o título do formulário aqui em cima e aqui no título. E aí, aqui que está o segredo. Quem for fazer dessa forma, é necessário, é obrigatório que você tenha como a primeira pergunta qual o seu nome. Por quê? No outro, a gente viu que tem a opção de marcar para ele importar o Google Sala de Aula, pegar a nota do formulário e importar e jogar diretamente lá nas notas do Google Sala de Aula. Nesse modelo aqui, só em atividade, ele não vai fazer isso de forma automática, então você vai ter que fazer de 1 por 1. Para você fazer a nota de 1 por 1 dos alunos, você precisa saber quem é o aluno, porque ele não vai fazer isso de forma automática.
Então, nessa opção, obrigatoriamente, tem que perguntar qual é o nome do aluno e deixar como obrigatória. E aí você coloca como uma resposta curta. E aí você pode adicionar após ela outra pergunta. Por exemplo, ali no exemplo eu tinha feito uma questão de múltipla escolha, mas existem diversos tipos de perguntas. Você pode colocar uma caixa de seleção e os alunos podem marcar mais de uma alternativa, por exemplo, se for verdadeiro ou falso, marcar só as verdadeiras. Você pode colocar uma resposta em forma de parágrafo, ou seja, escrever um pequeno parágrafo, um texto. Então, se você tiver interesse em como criar um Google Formulário diversificado para os seus alunos, comente aqui fale aqui nos comentários, que aí eu posso criar um novo vídeo criando essas diferentes formas de pergunta e um Google Formulário mais diversificado e inovador para todos os professores. Então comente aqui se você quer ter esse vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso, quando você termina de criar suas perguntas, a mesma coisa, você não precisa salvar, nem baixar, nem precisa enviar, você apenas precisa fechar o seu formulário e ele já vai aparecer aqui de forma automática. E aí perceba, depois que você cria o seu Google Formulário, ele não vai importar esses dados diretamente para as notas dos alunos. Por quê? Novamente, porque existem os dois tipos, a atividade com teste e só atividade. A atividade com teste, ele importa as notas diretamente para o Google Sala de Aula e a atividade, ele não importa as notas diretamente, você vai ter que fazer de um por um. Como que a gente vai fazer essa importação das notas, então? Eu vou abrir aqui para vocês um dos Google Formulários que eu fiz, em que eu não criei atividade com teste, eu criei apenas uma atividade. Então, por exemplo, aqui eu criei um joguinho para os meus alunos no Google Formulário, certo? Quando eu clico, aqui está a minha postagem, tá? Aqui eu enviei para os alunos. Quando eu clico aqui, ele vai abrir esse meu Google Formulário. Esse aqui foi o joguinho que eu criei para eles, só que ele não pegou as notas e importou para o Google Sala de Aula, porque eu não queria que isso fosse uma nota, eu queria que os alunos apenas fizessem por diversão. Mas como que eu posso ver o rendimento dos alunos nessa atividade? Muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui embaixo, onde você vê um lapisinho. Está escrito editar esse formulário. Então você vai clicar nesse lapisinho para poder editar o seu formulário. Ele vai abrir a versão de edição do formulário. E aqui em cima você vai ver duas opções, perguntas e respostas. Nas perguntas é onde você pode editar suas perguntas, modificar algum tipo de questão que você viu que estava errado, algum tipo de alternativa que estava incompleta. E do lado de perguntas, você vai ter respostas. Então aqui você vai poder ver as respostas individuais dos seus alunos. Ó, clicando em resposta, você tem um resumo, que aí ele vai mostrar de forma estatística a quantidade de alunos que acertaram cada pergunta. Você tem por pergunta, e aí você vai de pergunta em pergunta vendo as respostas que foram dadas. Mas a forma que a gente pode ver isso daqui é na forma individual, porque ele vai aí mostrar o rendimento de cada aluno. Perceba que quando você clica em individual, ele dá essa opção aqui, ó, 1 de 16. Ou seja, 16 alunos responderam. E aí aqui eu estou no primeiro aluno. Se eu quiser ver o segundo aluno, eu vou clicando aqui na setinha e vou vendo a resposta de cada aluno. Vou voltar aqui no primeiro e mostrar para vocês. Ó. Estou no primeiro aluno que respondeu. Ele fez 25 dos 35 pontos. Então aqui eu já sei que a nota do meu aluno foi 25 de 35. Eu posso pegar essa nota e colocar na minha planilha individual que eu tenho das notas dos meus alunos, já que eu não quis fazer o formulário com teste e fiz apenas a atividade sem importar as notas. Eu tenho a nota desse aluno, e é por isso que é importante a gente fazer a primeira pergunta, qual o nome do aluno, porque aí você viu que esse aluno era o Jefferson, e o Jefferson ele fez 25 de 35 pontos. Então eu clico aqui para o lado, eu vou para o segundo aluno. O segundo aluno, ele fez 30 pontos de 35. Quem era esse aluno? Era o Carlos Henrique. Carlos Henrique fez 30 de 35 pontos. E aí eu posso ver, aluno por aluno, os pontos que eles marcaram.
Além de fazer dessa forma, você pode clicar aqui também, nesse íconezinho verde, que ele vai dar todos os resultados em forma de tabela do Excel. Então você clica, ele vai abrir as planilhas do Google, né, que é o Excel do Google. E aí, ó, perceba que ele vai dar o dia e o horário que o aluno respondeu, a pontuação do aluno e aqui as respostas das perguntas. Como minha primeira pergunta era qual o seu nome, eu já sei, ó, que o nome, o Carlos Henrique fez 30 de 35, a Isabelle fez 28 de 35 pontos, o Jefferson fez 25 de 35 pontos, e eu posso ver cada uma das respostas para as perguntas que foram criadas. E aí, para finalizar, agora que você sabe a nota dos alunos, você pode voltar lá na sua atividade. Você vai clicar na atividade, vai colocar em ver atividade. E aí, ó, o que é que acontece? Os alunos responderam, mas você percebe que aqui não tem a nota deles, né? Para cada aluno tá assim, uma barrinha, barra 10, ou seja, qual a nota que ele merece. Como você criou apenas a atividade e não colocou a atividade com teste, você vai ter que inserir essas notas manualmente. Isso não vai ser de forma automática, que nem no outro exemplo. Aqui vai ser manualmente. Então, por exemplo, você vai procurar quem respondeu a atividade, por exemplo, Graziele. A Graziele respondeu 20 de 35. E aí você vai dar a nota para o aluno quanto que ele merece. Por exemplo, a Graziele merece quanto? Se ela fez 20 de 35, eu posso dizer que ela merece um 8. Então eu vou colocar aqui a nota dela, vou digitar 8 e clico em devolver. E aí essa nota vai ficar salva como que ela tirou 8 de 10, tá certo? Então essa é a forma manual de fazer, caso você tenha criado a atividade sem ser uma atividade com teste. Então é isso, pessoal, espero que o vídeo tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no comentário, que eu vou tentar responder vocês. E se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, porque eu vou estar produzindo mais vídeos mostrando novas formas de trabalhar com o Google Sala de Aula. Dê o like aí também no canal, o joinha, como a gente costuma falar. E até mais, até o próximo vídeo.